tarde, amigos da série É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou aqui, como sempre tenho estado aos domingos, por volta das 17 horas, para a gente conversar sobre dois comportamentos que parecem iguais, mas têm motivação diferente. O nosso tema de hoje é submissão versus respeito. Será que é a mesma coisa? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso agora. Bom, pessoal, fiz o nosso mapa mental, como eu costumo fazer. Aqui está ele. E olha, se vocês verem, eu já estou dando aqui uma dica. Olha quando é que eu botei a submissão e olha onde eu botei o respeito. Então, essa é a primeira dica, né? Seja bem-vindo, meu marido já entrou. Vamos convidar mais umas pessoas. Vou mandar um aviãozinho agora para algumas pessoas que costumam estar aqui com a gente. Para outras também que às vezes não estão, mas que a gente gostaria que estivessem, então a gente vai convidar essas pessoas também. Vamos lá. Mandei agora para várias pessoas do meu aviãozinho aqui, convidando. E você também que entrou, que gostou, né, que acha interessante, todo domingo a gente está aqui, manda para os amigos, convida, curte o perfil, porque se faz bem para você, pode fazer bem para mais alguém, certo? Bom, quando eu pensei nesse tema, na verdade não fui eu que pensei. Quando eu trouxe esse tema, quando eu decidi fazer esse tema, foi por sugestão de uma das nossas seguidores, foi a Kátia Góes, que sugeriu esse tema em um comentário, e eu convido vocês a sugerirem vários temas também. Porque se você acredita que tem algum tema que tem causado confusão na percepção e que a gente pode estar aqui e esclarecer, isso pode ser muito legal. Então, assim, qual a diferença de submissão para respeito? Qual é a linha tênue entre uma coisa e outra, né? E aí, esse mapa mental, inclusive hoje eu estava pensando aqui, vieram outras ideias. E eu vou complementar ele com algumas ideias que chegaram no decorrer que eu estava fazendo. Muitas pessoas falam assim, a gente não deve ser submisso. A gente sendo submisso, a gente atrai pessoas dominadoras. Bom, então vamos esclarecer o que a gente está falando de submissão e qual o tipo de submissão que não é saudável e o tipo de submissão que pode ser saudável. Luísa, submissão pode ser saudável? Pode. Quando a gente entender uma nova ótica do que quer dizer a palavra submissão. Então vamos entender isso. Seja bem-vindo. Olha, Matheus também está chegando. Que bom ter você aqui comigo. Então vamos lá. Bom, eu vou lá no dicionário sempre e vejo que o dicionário diz sobre o tema. E o dicionário diz que submissão é condição em que se é obrigado a obedecer. Sujeição e subordinação. Gente, o dicionário está dizendo que é uma condição que eu sou obrigada. E aí que está o grande problema. A submissão que envolve obrigação, ela é dolorosa. Ela anula a nossa essência, ela anula o nosso jeito de ser, ela nos reprime, ela pode sufocar uma pessoa. E existem pessoas que se subjugam a essa condição por insegurança, por baixa autoestima, por várias razões que podem levar a pessoa a sentir que ela não tem direito a se colocar, que ela não tem direito de decidir aquilo que ela quer. Então, quando a gente fala de submissão no sentido de se negligenciar para poder atender o outro, deixar que o outro decida tudo. Carlinha, que bom, saudade de você, seja bem-vinda. Quando a gente olha e vê que isso pode atrapalhar, né, o relacionamento da gente, porque a gente se coloca abaixo do outro, isso é muito ruim. Porque a gente deixa de ser a gente deixa a nossa espontaneidade de lado, a gente deixa a nossa vontade para obedecer cegamente a alguém. Isso pode ser numa amizade, isso pode ser num casamento, num namoro, uma relação de pais e filhos. Mas, Luísa, pais e filhos, mas os filhos não devem ser submissos aos pais? Em termos.
Esse que é o caso. Tem situações que a gente precisa entender que eu preciso me submeter, sim, por segurança, faz sentido, porque o outro sabe mais do que eu. Que eu preciso me submeter, sim, por falta de conhecimento. Se o outro sabe mais do que eu, é legal me submeter, eu entender que eu vou me submeter àquela direção, porque aquela direção tem mais conhecimento do que eu. Mas não por um autoritarismo colocado, né? Imposto. Então, saber separar isso é muito importante para a gente não entrar em situações que podem ser abusivas, num namoro, num casamento, numa amizade, numa relação de pais e filhos, numa relação de chefe e funcionário, ou até de colegas de trabalho. É importante a gente entender que a gente precisa construir relações saudáveis. E quando a gente baseia uma relação não na submissão, né, como mostrei para você, tá aqui embaixo, mas sim no respeito, a gente começa a aprender o prazer de se submeter. Ué, mas submeter até então não era ruim? Não. Se submeter é colocar abaixo de uma missão, é se colocar junto. Quer ver o que eu vi no dicionário que me chamou a atenção? Olha o que é respeito. Respeito é ato ou efeito de respeitar-se. Então, primeira coisa, primeira pessoa que precisa te respeitar é você. Ó, você. Não fica esperando que você vai ter o respeito dos outros se você primeiro não se respeitar. Quem não se respeita não passa para os outros o limite necessário do posicionamento do respeito. Então, autorrespeito em primeiro lugar, ok? Consideração e reverência, ok? Respeito. Eu posso me... Oi, gente, desculpa. O que acontece? O celular tem esses negócios. Ele simplesmente entrou aquele assistente do celular para me oferecer alguma informação que eu não pedi. Mas que bom que não caiu a live e a gente pode continuar. Mas o que eu estava falando com vocês? Respeito, reverência, consideração para o outro. Como é que é isso, Luísa? Eu posso, por consideração, abrir mão de algo meu para que o outro escolha. Mas eu não fiz essa submissão por uma obrigação cega, ou por eu me sentir melhor no sentido negativo, mas por um reconhecimento da capacidade do outro. Por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma viagem. Aí eu vou viajar para, sei lá, para Portugal, né? Meu marido é português, morou em Portugal praticamente a vida dele toda até vir para o Brasil. Quem conhece mais de Portugal, Luísa? Não precisa nem dizer, né? Ele conhece muito mais do que eu. Então, é muito mais fácil ele elaborar um roteiro do que eu elaborar um roteiro. Então, por que eu não vou me submeter a esse roteiro? Claro que eu vou perguntar para ele informações, eu vou questionar, eu vou sugerir, mas ele tem mais autoridade por conhecimento do que eu. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente toda hora quer impor a nossa autoridade, mesmo quando alguém tem mais conhecimento ou mais condições, a gente pode estar no sistema de menos-valia. Como assim? Gente, quem sobe muito pode ser porque se vê muito como muito pouco. Então também é complicado. Então, assim, o que é legal? E aí é o que eu escrevi aqui, ó. O dicionário também diz que estima ou consideração por algo ou por alguém. Então, eu posso ter consideração. E isso vai envolver, sim, uma posição de respeito. E aí eu coloquei a minha definição, que é o seguinte: disposição para se subordinar mutuamente, de forma dócil, de forma parceira, de forma recíproca. Então, quando a gente desenvolve uma submissão recíproca, Marcinha, seja bem-vinda também. Então, quando a gente desenvolve uma submissão recíproca, eu me submeto ao outro e o outro submete a mim como uma dança. E ora eu vou decidir e outro acatar?
e ora eu vou acatar e outro decidir. E tá tudo bem, porque não é uma luta de poder. Essa submissão é saudável, porque é baseada no respeito. Sabe por quê? Tem uma frase que diz assim: sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Então, quando eu decido sozinha, às vezes a gente vai fazer uma viagem, aí vai com um grupo, mas só quer fazer o que a pessoa quer. Gente, sozinho não vai dar tempo, sabe? Não vai dar jeito para aquilo acontecer bem. Então, o que que você faz? Você anda junto. Você anda com a pessoa. E vamos lá. Por que que esse passeio é melhor? Ah, por causa disso. Ah, e esse aqui? Por que que é melhor? E aí você vai ajustando. E um se submetendo ao outro, ou ao grupo, a gente consegue raciocinar aquilo que melhor atende a todos. Que bom, Marcia está falando que gosta desse tema. É isso aí. A gente consegue alinhar. Então, não tenha medo de submeter a alguém que você respeita. Putz, aí está o ponto-chave. Não tenha medo de submeter a alguém que você respeita. Não tenha medo de ser submetido em relação a essa pessoa. Essa posição não é de menos-valia, é de consideração, é de respeito, é de reconhecimento, é de compreensão. É um sinal de cooperação mútua, de união. Então, por exemplo, vamos dizer, eu fui convidada para falar dar uma palestra em um lugar no sentido de escolha, não é um trabalho, tá? O meu trabalho, meu marido sabe, vai respeitar, e o trabalho dele também eu vou respeitar. Mas vamos dizer que isso vai mexer no nosso momento de lazer e é um convite de algo que não é de trabalho, é um convite pessoal. E que ele está envolvido nesse convite. Eu não vou dizer sim arbitrariamente. Eu vou conversar com ele e vou procurar ver se aquilo também é possível para ele. Se ele está envolvido, ele também precisa opinar. Sabe? Às vezes a pessoa tem, mas olha só, a minha vida é minha, a dele é dele e tal, o meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. Não é assim, gente. A gente precisa alinhar com os outros as nossas decisões, como nós gostaríamos também que as pessoas alinhassem com a gente. Então, de repente, você está lá, fez um almoço maravilhoso, aí você está esperando, sei lá, os seus filhos chegarem, né? Vamos levar para a situação de família. Aí seus filhos simplesmente não avisam que não vão almoçar. E aí você fez aquela comida toda pro vento. Ah, mas você não vai comer? Vai, né? Camila, seja bem-vinda também. Então, assim, não, você pode chegar para a pessoa e falar assim: olha só, domingo vai ter alguma coisa especial? Eu estou pensando em sair e tal. Você vê algum problema nisso? Conversa. Da mesma forma que você não gosta de ser jogado no vento, não joga os outros no vento. Isso por respeito. Não é porque você está submetendo, não é que o outro vai te impedir. Aí não, aí é uma obediência cega, um estado de colocação abaixo. Não, mas é porque você entende que aquela pessoa faz parte da sua vida. E da mesma forma que você quer ser respeitada, você vai respeitar. Você entende que numa família a gente não caminha sozinho, seja marido, seja filho, num grupo de amigos que está junto, a gente não faz as coisas sozinha, né? Tipo assim, gente, vamos embora, encher disso aqui. Não, vamos conversar. Isso é respeito ao outro. É entender, é empatia, é entender o que aquilo significa para o outro para poder decidir. Porque a gente tem uma tendência natural como indivíduo a ser egoísta, mas não é pro mal. É porque a gente costuma ver pelo nosso ponto de vista. Por isso que eu falo aos quatro ventos que o óbvio não é óbvio. Porque aquilo que parece tão claro para você pode não ser para o outro, né? Bom, pessoal, olha só, normalmente estava fazendo 13 minutos, eu estou em 14 minutos. Estou pensando em fazer menos de 20, mas ainda tem um pouquinho para falar. Vocês querem que eu continue? Ou a gente já faz um fecho agora e segue o baile? Fala aí, dá a tua sugestão se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre esse tema ou se já tá legal do tempo. E eu não fico chateada não, sabe por quê? Porque se você falar que esse tempo tá o suficiente, é sinal que você já deu tudo que eu já dei tudo que eu tinha que dar.
Se você falar continua, é porque você está sentindo que ainda tem mais coisa interessante para a gente falar. Ah, tá chegando mais gente. Jardeli. É isso, gente? Seja bem-vinda. Ah, então o pessoal tá falando para continuar, então vou continuar mais um pouquinho. Então, gente, olha só. Junto, aliás, sozinho se vai mais longe. Junto desculpa, sozinho se vai mais rápido. Junto se vai mais longe, né? A Camila vamos dar um resumão. Bom, então vamos dar um resumão. Vou pegar a dica da Camila e vou fazer o seguinte. Vou dar duas frases também que eu li aqui que eu achei muito legal. Vou compartilhar com vocês. Submissão cegamente. Obedecer sem se posicionar. Obedecer, obediência cega. Condição de obrigação de obedecer. Obrigação de fora, obrigação de dentro. Porque às vezes é a gente que se obriga. Respeito, obediência escolhida. Escolhida, compartilhada, partilhada, mútua. Uma hora eu sigo a sua ideia, uma hora você segue a minha ideia, com docilidade, com participação, com união. É algo que um ganha com o outro e entende os seus limites, entende a sua capacidade, respeita quando o outro tem mais autoridade sobre um assunto. E aí, eu peguei duas frases que eu gostei muito aqui, tá, gente? Que é o seguinte. Não sei de quem são os autores, mas as frases são legais e o que é bom a gente compartilha. Respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não há amizade se não houver respeito. Isso. Respeito é a base de tudo. Quando eu respeito o outro, eu sou respeitada. Só quando eu me respeito, eu sou capaz de respeitar o outro. E tendo respeito, tudo mais vai existir. E submissão não tem a ver com autoridade. E não é obediência. Tem a ver com relacionamentos de amor e respeito. Então, se submeta saudavelmente a relações que te fazem bem. Se submeta mutuamente, reciprocamente, dançando um com o outro, em momentos que um se coloca acima do outro, de forma permitida e harmônica. Mas se em todo caso não for possível alinhar, respeite. Porque tem coisas que eu posso não entender, mas ainda assim eu posso respeitar. Isso é muito importante. A gente cresce muito mais junto com as outras pessoas. A gente cresce muito mais desenvolvendo empatia e amor pela gente e pelo outro. Agora, nunca se coloque numa posição submissa que você não tenha escolhido. Isso sim é cruel com você e com o outro. Bom, pessoal, eu vou nessa. Apesar de ser bom a beça estar aqui com vocês, agradeço vocês estarem aqui. A Marcinha falou que vou ouvir 1000 vezes essa live. Isso aí, Marcinha. Submissão pode ser muito gostosa. Se for feita com a pessoa certa, da forma certa, né? Afinal de contas, tudo é assim. Pessoal, se você gostou desse vídeo, passa adiante. Convido as pessoas para curtirem o perfil. Vamos chegar a muito mais pessoas por esse mundo aí e vamos trazer mais consciência. Porque tem muitas coisas que são distorcidas e que a gente precisa esclarecer e se conhecer. O autoconhecimento abre a porta para a vida que a gente precisa ter, para a nossa vida sob medida, né? A Camila está me falando gratidão, eu também estou grata a vocês estarem aqui comigo. Desejo uma semana maravilhosa, curtem, compartilhem, tem mais de 50 vídeos aí e assistam todos que vocês quiserem e mandem ideias de temas para a gente compartilhar. Gente, amo esses coraçõezinhos. Então, beijo grande para todo mundo e até domingo que vem. Tchau, tchau!